E aí, galera, continuando a nossa aula sobre circunferências, agora vamos falar sobre posições relativas de reta em relação às circunferências, né? A primeira que nós estamos vendo aí, nós estamos vendo uma reta R que toca num ponto P que está, pertencente à circunferência. Esse tipo de reta, quando toca em um ponto somente, ela é chamada de reta tangente. E ela só é tangente quando acontece em uma circunferência. Então, ela está tangenciando uma circunferência. Note também que esse P, que está na reta R, também pertencente à circunferência, quando você coloca-o ao centro, vai formar o raio, né? Que é um ponto do centro até a ponta da circunferência, né? Até um ponto pertencente à circunferência. Isso é um raio, nós sabemos. E outra coisa que é importante falar, que toda vida que um ponto tangenciar uma circunferência e você ligar este ponto até o raio, vai sempre formar esse ângulo de 90 graus, ok? Então, só é tangente quando vai tocar um ponto somente na circunferência quando essa reta passa, tá bom? Por isso que chama, né? Tangenciar, triscar, tocar. Ok? A pessoa saiu pela tangente, ou seja, ela saiu de fininho, né? Saiu tocando só num pontinho, né? Então isso significa ser tangente. A próxima reta é a reta secante. O que é uma reta secante? Sectar significa cortar, né? Então secante está cortando, é uma reta que corta a nossa circunferência, ela está cortando a circunferência. Note que os pontos A e B estão na circunferência. Quando eu estendo uma reta sobre ela, a reta é S aí, como está aí a figura, certo? De cor azul, ok? Ela é uma reta que corta. Quando corta, ela não está pegando mais um ponto, agora está pegando em dois pontos, certo? Então é chamada de reta secante. Outra coisa que é importante é que um ponto na nossa reta que leva até o centro não é mais o raio, é menor. Esse segmento é menor do que o raio, não é isso? Você pode observar aí, ok? Beleza. Próxima. A nossa próxima reta é a reta exterior. Já está vendo que já está fora da nossa circunferência. Existe uma reta fora da circunferência. Não tem nenhum ponto em comum, não tem nenhum ponto nem dentro, né, e nem na própria circunferência, né, não pertencente à própria circunferência, a curva da circunferência, não. Esse ponto P está fora dela. E note o seguinte, quando você pega um ponto e leva até o centro, né, esse ponto aí da reta até o centro, você vai observar que essa distância do OP é maior do que o raio, ok? Continuando, existe uma propriedade, tá certo? Essa primeira propriedade da reta tangente à circunferência tem algumas propriedades. Essas propriedades são importantes quando a gente for resolver algumas questões. A primeira propriedade, como eu já falei, né? Uma reta é tangente à circunferência somente se ela é perpendicular ao raio no ponto da tangência. Vocês já estão observando aí que nessa reta verde que está aí R, o ponto P levando até o centro, sempre vai ser um grau, sempre vai ser de 90 graus. Sempre. É batata. Se aparecer uma reta tangente em um ponto dela, porque só vai tocar no ponto, é óbvio, e levando até o centro, vai ser vai fazer um ângulo de 90 graus. Ok? Então, por um ponto de uma circunferência, podemos traçar uma única tangente a essa circunferência. Então, se você tem um ponto na circunferência e você criar uma reta a partir deste ponto da circunferência, qualquer reta, a partir desse ponto único, você vai criar uma reta tangente. Qualquer seja o ponto na circunferência, se você criar uma reta a partir dela, você vai criar uma reta tangente, ok? Segunda propriedade em relação à tangente, você observa agora, que eu tenho aí uma reta tangente, que eu vou chamar esse PA, né? Uma reta tangente, só que ela não completa, só vai até o P. Tem essa reta aí, esse segmento de reta PB,
que ela não está vendo, que ela só vai até o ponto B, onde toca uma vez na circunferência. Pronto, chegou aí, é uma reta tangente, porque só toca um ponto, não corta a circunferência. E observe que a partir do centro levou pontos até o A e pontos até o B. Esse ângulo que formou foi um ângulo que? De 90 graus. Então, essa é uma propriedade. Também você vai notar que, quando acontece isso, a propriedade da circunferência com um ponto fora, um ponto externo, tangenciando a circunferência em qualquer ponto, esses dois segmentos vão ser congruentes. O que é congruentes? Os valores vão ser iguais. Então, se o PA valer 10, o PB também vai valer 10. É uma propriedade, não vai mudar, serve para qualquer figura, certo? A gente vai resolver exercícios, vai ser bem fácil, tá certo? Mas tem que lembrar dessas duas propriedades. Se lembrar, dá para resolver questões assim bem fáceis. Ok. Tem também a propriedade da reta secante à circunferência. Que propriedade é essa? Existe uma reta secante que passa pelo centro. Tá vendo a reta secante que passa pelo centro? Vocês estão vendo a reta S. Tem também aí uma reta secante, né, que é o segmento AB. Tá certo? Quando isso acontece, só vai acontecer se dividir essa corda no meio. Você vai dividir. Se eu tiver aí esse segmento secante que passa pelo centro, quando ela tocar nessa corda AB, ela vai repartir esse AB ao meio, certo? Se caso, claro, for perpendicular. Aliás, vai fazer sempre a perpendicular. E então esse valor aí, ó, a M e MB serão iguais. Então, se vai dividir no meio, claro, só divide no meio uma coisa, metade, metade, essas duas metades são iguais. Assim, ok, é uma propriedade também da reta secante. Outra consequência, um diâmetro, note aí que parece demais, né? Ó, você está percebendo lá que era uma reta secante que passava pelo centro, mas uma corda também que passa pelo centro é diâmetro. Então, um diâmetro perpendicular, olha aí, ó, perpendicular a uma corda, divide essa corda ao meio. Então, toda vida que um diâmetro fizer uma perpendicular com uma corda, vai sempre cortar essa corda ao meio. Essa corda AB será dividida em duas partes iguais. Esse símbolozinho aí do T de cabeça para baixo, certo? Significa perpendicular. Continuando a nossa aula sobre circunferências, vamos lá, né? Agora vamos falar, nós falamos já sobre relações, posições relativas entre o ponto e a circunferência, nós falamos posições relativas entre as retas e a circunferência, e agora vamos falar sobre posições relativas entre duas circunferências, ok? Note que eu tenho agora duas circunferências, uma circunferência maior de centro B, vou chamar de C2, circunferência 2, onde o raio aí é o raio maior, letra minúscula, o Rzão, né? E tenho também a circunferência menor de centro A, onde o Rzinho aí é o raio dela e o C1 significa a circunferência. Ok. Note que a distância entre os centros, se eu somar, vai ser maior do que a soma dos dois raios. Se eu somar os dois raios, não vai dar a distância entre A e B, né, os centros. Como é que eu chamo isso? Isso é chamado de circunferências externas, tá bom? Onde a distância de A e B é maior do que a soma dos raios. Então, posso dizer que C1 é externa a C2 ou vice-versa. Ok. Agora eu tenho a seguinte observação, né? Agora eu tenho uma circunferência tocando uma outra, só que elas não estão nem dentro, ainda estão fora, né, uma da outra, só que está tocando agora em um pontinho. Esse ponto é o P. Note que os raios, né, porque você sabe que é um raio, a gente já explicou o que significa, que vai do centro até a ponta da circunferência. O AP e o PB são raios. Um é um raiozão, o Rzinho, o outro raio pequeno, o raio grande, o Rzão. Se eu somar os dois raios, vai dar a mesma distância entre A e B, ou seja, os centros das circunferências, tá bom? Ok. Significa o quê? Quando isso acontece,
significa que elas são tangentes externas. Ok? São tangentes externas. Tem também aqui, olha aí, que parece assim os anéis das Olimpíadas, não é isso? Os anéis olímpicos, onde uma já adentra a outra. E observa que a distância agora dos centros, se eu somar, não vai dar mais o mesmo valor, né, como deu lá na tangente. E note que é bem maior, né? Os raios agora serão maiores do que essa soma, ou seja, a distância, né, a distância de A e B vai ser menor, certo? Vai ser menor do que o quê? Do que a soma dos raios, certo? Então, os raios serão maiores do que a distância entre A e B. Ou se você subtrair, pegar o Rzão, subtrair com o R pequeno, esse valor vai ser menor do que a distância entre A e B. Que é justamente o que ele está dizendo aí na descrição. Okay? Olha, note agora. Note que eu tenho duas circunferências, uma pequena, uma grande, e elas estão tocando em um ponto só. Só que agora está dentro da outra. A C1 está dentro da C2. Note que a distância entre os pontos, né, agora que estão aí, ó, são bem próximos, né, bem pequeno. Se eu pegar o raio de cada uma delas, eu vou ter a seguinte relação. Vou ter que o Rzão, que vai de P até o B, certo? E o PA, se eu fizer a subtração do maior raio menos o menor raio, eu vou ter justamente a distância entre A e B. Isso só vai acontecer quando for uma reta, forem duas circunferências tangentes internas no ponto B. Ok? Pronto. Agora nós temos uma outra situação. Agora ela está interna, só que não está tocando mais em nenhum ponto. Lembra que tinha uma que ficava fora, não tocava de jeito nenhum? Pronto. Era as circunferências externas. Agora nós temos uma que ela está interna. Pronto. C1 é interna a C2. E em relação aos raios, a gente pode perceber o seguinte: se eu subtrair o R maior, né, que é o raio maior, menos o R menor, que é o raio da menor circunferência, ela vai ser ainda maior do que a distância dos pontos A e B. Ok? E ela pode também chegar a ser zero, né, porque ela pode ser o mesmo ponto A e B, pode ser o mesmo centro internamente. Então essa distância A e B pode ser zero. Ok?